Bem-vindos ao Vinho e Música Club. Como é nossa proposta, e vocês já sabem, toda quinta-feira nós estamos tomando um vinho com alguma personalidade, alguém que tem alguma coisa interessante para nos contar. Viemos aqui bater um papo com o Marcos Palhares. Ele é sócio do Marcos Pontes, que hoje nosso ministro, nosso primeiro astronauta, é sócio aqui na agência Marcos Pontes, onde nós estamos hoje aqui fazendo a gravação, e provavelmente vai ser um dos primeiros, se não o primeiro brasileiro a ir para o espaço numa iniciativa privada, né? Exatamente. Então eu queria começar falando sobre isso daí, como que é essa aventura? Já desde criança eu tinha esse desejo, né, de ir para o espaço, de ser astronauta, aquela coisa que cresce com a gente. E aí quando a gente vai tomando aquele banho de realidade, descobre que as coisas não são tão simples, né? E aí a gente vai se desmotivando, até que um dia eu vi o Marcos Pontes, né, subindo ao espaço pela televisão, ao vivo e tal. E eu falei, puxa, ali eu já estava com 30 anos, 33 anos. Eu falei, caramba, olha só, dava para ter ido para o espaço. Como é que eu não acreditei nos meus sonhos, né? Deixei passar. E o que é legal, né, essas coincidências assim singelas do destino, um dia a gente se encontrou e houve uma sinergia muito grande. E naquele momento existia a possibilidade de se viajar ao espaço por meio da iniciativa privada que a gente chama de turismo espacial. E nesse encontro as coisas foram se concretizando, né? A gente foi vendo que existia uma possibilidade de abrir uma representação comercial da Virgin Galactic, que é uma empresa 100% focada no turismo espacial. E dessa possibilidade que hoje nós representamos, nasceu a minha possibilidade de ir ao espaço. Então veja que a vida às vezes nos reserva surpresas, né? E ali iniciou uma amizade que acabou virando a sociedade. Exatamente. A gente tem a empresa desde 2011, já concretizamos diversos sonhos de vários amantes, desde o DNA da aviação, né, aviação de caça, até a aviação, até os voos espaciais. Então, hoje nós levamos pessoas para voar em aviões de caça, que é uma coisa bem inusitada. Poucas pessoas acreditam ou sabem que existe essa possibilidade, né? Acho que é o programa mais interessante atualmente que nós temos, que é o voo de MiG na Rússia. E a pessoa tem um briefing aqui no Brasil de como acontece esses voos, né? Ali a gente tem um macacão de voo que ela vai usar durante esses voos. Então tudo é bem explicado de como é que é, os itens de segurança, a fisiologia de voo, briefing de voo. Ela vai saber exatamente o que ela vai encontrar lá na Rússia. E aí você vai poder inclusive pilotar um MiG, né? Um MiG-29, que não é para qualquer um, né? Então eu tive essa oportunidade de voar no MiG. Eu lembro que eu tinha capital para fazer meu curso de PP. E aí eu pensei assim, poxa, entre fazer o curso de PP e pilotar o MiG, eu acabei optando em pilotar o MiG, né? Que era basicamente outro sonho que se realizou. Eu estou me divertindo muito aqui, gente. Vocês estão vendo as imagens agora? O escritório dele é fantástico, é um parque de diversão. Uma pessoa como eu, que curte... Eu sou piloto de avião, né? Então, piloto de avião, adoro aventura, a Nívia também. Nossa, aqui realmente é a Disneylândia para nós. Bater esse papo com você está sendo uma delícia. E a gente tem um acervo, Evandro, muito fantástico aqui, que a gente passa pela história dos primórdios da aviação. Então ali nós temos um pedido de permissão de voo de Santos Dumont, aqui enquadrado, né? Isso em 1914. Sendo que a história nos conta que Santos Dumont já tinha parado de voar em 1913. Mas eu tenho aqui uma permissão real de Santos Dumont pedindo, né, para continuar com a sua carteira de aviador. Então a gente tem aqui autógrafo de Júlio Verne, que é pai da ficção literária, né, científica.
com toda a literatura que ele tem, com os livros, né? Que ele, em 1860, imagina, ele escreveu um livro do Homem à Lua, né? E essa viagem que ele já previu em 1860, ou seja, 100 anos antes do homem ir para a Lua, ele já previa que o foguete tinha o formato de uma bala, né? E numa época que as ruas de Paris eram iluminadas por lampião. Então imagina só como ele era uma pessoa visionária. E aí a gente passa por autógrafo do Chuck Yeager, que é o primeiro homem que quebrou a barreira do som, né, num avião a jato. Temos o autógrafo de Auguste Piccard, que para os amantes de Star Trek não é exatamente o comandante da frota estelar. Existiu realmente Auguste Piccard, que graças a esse cientista batizou o nome do personagem da série. Mas o Picard da vida real era um cientista que foi o primeiro homem a chegar na estratosfera, num balão, né? Isso em 1936, ele já estava chegando na estratosfera. E depois ele construiu um batiscafo que chegou nas Fossas Marianas, que é o lugar mais fundo da Terra, né? Então era uma pessoa de extremos. E o Picard influenciou muito no meu tipo de aventura, né? Porque eu falo, poxa, já na década de 30 e 50 já tinha um cara que pensava em ir num lugar mais fundo e num lugar mais alto, né? E hoje as minhas aventuras englobam desde o voo na estratosfera até passeios em submergíveis em alta profundidade também. Que você também já fez assim. Já fiz também, e eu tenho uma chancela, não está carimbada pelo Guinness Book, porque você teria que contratar uma equipe imensa, sairia até mais caro do que o custo da viagem. Mas eu tenho um certificado, né, que informa que eu fui a pessoa brasileira que chegou mais fundo no oceano, a 2.260 pés de profundidade. E foi uma viagem muito diferenciada, porque eu fui até a região de Chicxulub, que é ali na área do Golfo do México, onde teoricamente se diz que caiu um bólido, né? Você que é do CASP, estudou no clube de astronomia, e ali foi um divisor de águas no Cretáceo, né? Dizem que os dinossauros desapareceram devido a essa queda desse meteoro. E eu fui lá no fundo para ver onde é que é essa área e se há algum vestígio, né, desse meteoro. Então é uma profundidade imensa. Eu me senti numa espaçonave, porque eu estava numa cápsula, num lugar escuro, né, com seres bioluminescentes ali, né, ao redor, que eu chamo de Aliens of the Deep. Então foi fantástico, foi uma das aventuras fantásticas que eu fiz. Isso é interessante. E tem também o Gravidade Zero, né? O voo de Gravidade Zero, que vocês vendem aqui, que você também fez. Sim. E como que é essa experiência? O voo de Gravidade Zero, existem alternativas por um dia, ou cosmonauta, né, conforme o país. São aviões devidamente preparados, né? Eles têm adaptação de injeção de combustível no motor, tem alguns reforços em determinadas partes da estrutura para que ele possa desempenhar esse tipo de parábola no ar. E esses aviões são aviões que têm voos regulares, então a experiência basicamente começa num aeroporto comum, o avião decola, você vai deitado, né? Fica deitado aguardando o início das parábolas. E aí é as forças de Newton, né? A gente fala a teoria de Newton acontecendo ao vivo, né? Que as forças se anulam no ápice da parábola e de repente o seu corpo começa a flutuar como mágica, né? Coisa de Houdini. De repente você consegue fazer coisas com o seu corpo que você não faria na vida real, como dar um duplo salto carpado, coisas do tipo, ou se equilibrar com um dedo, né, indicador, equilibrar todo o seu corpo em cima de um dedo. Então você se sente o Superman. Essa sensação. Você fala assim, ó, virei o Superman, né? Agora tem uns superpoderes. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda no turismo espacial. Que o espaço sempre, para todos nós, acho que o astronauta, toda criança sonha
um dia ser astronauta, mas é um sonho quase que inatingível. E eu acredito assim, que pode ser que na minha geração eu não chegue a ver, mas o turismo espacial ele vai ser uma realidade, não tem volta, ele vai acontecer. E acredito que vai ser uma coisa mais comum e muito mais barata no futuro, que vai estar acessível à maioria das pessoas. Você enxerga dessa maneira também? 100%, Evandro. Eu penso o seguinte, nós estamos vivendo uma linha do tempo similar aos primórdios dos voos aéreos. Então, quando o Santos Dumont estava voando em 1906, os pioneiros entre 1906 e 1912, o acesso ao voo era extremamente caro e reservado a poucos. E o que está acontecendo agora é exatamente isso no âmbito espacial. Está se abrindo voos para civis, né, pessoas comuns como eu, você, que podem fazer um voo espacial, mas ainda tudo é muito caro, né? Então, num paralelo, nós estamos vivendo exatamente o mesmo momento, só que agora para a área espacial. Então nós estamos no começo de algo muito grande e global que vai acontecer no futuro. Certamente, no futuro, em vez das pessoas utilizarem aviões para fazer um voo São Paulo-Tóquio e levar algo como 24 horas, uma viagem extremamente cansativa, utilizando o vácuo espacial, ela vai poder fazer em 40 minutos, né? Imagina só a situação. O Evandro quer degustar um vinho e comer uma pizza na Itália, em Toscana, lá na região da Toscana, né? Então, utilizando um veículo espacial, você pode chegar lá hoje em um tempo bem inferior do que um tempo que se pega hoje no trânsito de São Paulo, vai comer sua pizza, depois pega o foguete e volta para sua casa de novo. Então, é essa a visão que eu tenho do futuro. Mas para que tudo isso se materialize, né, eu sou uma das pessoas que está apoiando financeiramente esse tipo de projeto para que ele aconteça. Então eu entendo que o meu voo espacial não é simplesmente uma questão de sonho ou de ego ou coisa do tipo. É realmente apoiar uma indústria que vai fazer uma diferença enorme para a humanidade. Eu entendo que hoje é um desafio, ainda é um desafio. Nós somos muito dependentes do combustível fóssil. O combustível fóssil ele tem limitadores, ele ainda é perigoso, é caro, né, de se processar. Não existe demanda suficiente para barateá-lo ainda, né? Mas com acesso no âmbito civil, tudo tende a se tornar mais barato, porque surgindo demandas e tudo mais, né, você vai conseguindo produzir em quantidade, vai melhorando performances, né? Enfim, toda uma cadeia de indústria acaba trabalhando por aquele processo e tende a baratear. E esse aqui é o teu livro, posso mostrar? Isso, por favor, fica à vontade. O céu não é o limite. Então eu conto, através da minha experiência de vida, né, uma experiência real, a minha história, mostrando que coisas que eu achava inacreditável é possível. Eu conto uma história de uma coisa bem interessante, que eu prendo a pessoa naquele conteúdo e mostrando o significado da palavra determinação. Então eu acho que é um livro que ele foi feito exatamente para expandir os horizontes das pessoas e fazerem elas acreditarem nelas mesmas. Muito bacana. E sobre as aventuras, você já... O espaço você está aí na fila, né? Daí para lá. Mas já foi pro fundo do mar, nas profundezas. Fez a gravidade zero. Já escalei montanhas a 5.000 metros de altitude, já mergulhei com tubarões, já... Fez uma experiência no deserto também, né? Uma experiência de Marte, se não me engano. Quem patrocinou esse trabalho foi um cara chamado Elon Musk, não sei se você já ouviu falar. Hoje ele está bem popularizado, ele é dono da SpaceX e ele é um cara que é uma figura, né? Porque
é um cara que influenciou a figura do Tony Stark dos filmes do Homem de Ferro, né? Um bilionário que faz coisas extremamente fora da caixa, né? E ele construiu essa cápsula e queria missões de vários países lá para, enfim, com uma espécie de Big Brother, né, da internet. E a missão brasileira, eu fui escalado, né, fui chamado para fazer isso, um motivo de grande orgulho. E eu fui o comandante da missão, levei pessoas, né, geógrafo, um astrofísico e tudo mais, e a gente fez a missão brasileira. E essa foi uma aventura que eu fiquei 150 horas isolado numa cápsula espacial no deserto, e a gente se comunicava, né, com o pessoal, como a NASA, né, uma equipe que foi destacada para isso. Todas as nossas comunicações levavam 48 horas para ser respondidas, que é o tempo, né, de uma comunicação simulada para Marte. Então fala, acabou a água. Estava 48 horas para a NASA descobrir uma opção, né? Tivemos um problema aqui com uma tubulação, né, na cápsula, e agora, né? Enfim, tomávamos banho também de paninho, né? Então comíamos comida de astronauta, né, que é aquela comida liofilizada, né, sem água. Então é muito engraçado, né? Você pega um morango assim, parece de isopor, né? Você morde e faz aquele barulho de maçã, né? O morango. E foi uma das aventuras, né, que eu tenho no meu portfólio, que muito me orgulha, né, de ter sido destacado por fazer isso. E a próxima, fora o turismo espacial, tem alguma na lista? Olha, eu tenho sempre me motivado a fazer várias coisas diferentes, né? Então, eu estou trabalhando muito para viabilizar uma viagem de exploração numa caverna no México, se chama Caverna dos Cristais, que é um berço, enfim, mineral que está ali ainda no forno, né? A natureza ainda está cozinhando. E existem quartzos de 12 metros de altura nessa caverna. É uma coisa fantástica, assim. Parece que você está em... Sabe aquela pedrinha de quartzo transparente? Imagina isso, 12 metros de altura. E é uma caverna que, pela profundidade, você tem que utilizar uma roupa especial, porque faz mais de 50 graus Celsius dentro da caverna. Então você tem que pôr alguns tijolos de gelo na roupa, e com máscara de oxigênio para não passar mal. Mesmo assim, é permitido ficar pouquíssimo tempo lá. E é uma área ainda que está em estudo científico, não é aberta ao público, né? Então eu estou trabalhando com um pesquisador aqui no Brasil para a gente levar também a primeira delegação brasileira para essa caverna. Mas fora isso, enfim, já pilotei tanque de guerra, Fórmula Indy, já fiz coisas assim que as pessoas até falam assim, mas como? Então aí entra no site da agência que a gente leva você também. Também para fazer todas essas aventuras. E eu estou me divertindo muito, porque tudo que eu gosto, aventura, espaço, eu e a Nívia fazemos astronomia, né? Somos astrônomos amadores, e sei que muitos amigos nossos astrônomos estão vendo esse vídeo. E tem um passeio também para quem gosta de astronomia para o deserto do Atacama, sim, né? Sim. Para conhecer os telescópios. Nós temos um programa bem interessante, Evandro, que a nossa agência, que tem um DNA espacial bem bacana, nós somos os únicos que levam brasileiros para dentro dos observatórios da ESO, né? Lá no Chile. A última turma foi para ver eclipse total. E sempre a gente leva em um ou dois observatórios. Então dessa vez vai ser o ALMA, agora a turma de novembro vai ser o ALMA e o Paraná, que fica lá em Antofagasta. E a nossa agência ela consegue, né, entrar nesses locais que não são locais assim abertos, você não chega lá, bate na porta e entra, né? A gente conhece os âmbitos burocráticos e a gente tem levado com sucesso aí vários interessados pela área de astronomia. Marcos, eu queria agradecer você por ter recebido a gente, para bater papo aqui. Ficaria aqui dias com você, trocando, pegando toda essa sua experiência, dessas aventuras. Eu queria muito conhecer esse espaço, conhecer você, e
agradeço mais uma vez. E tem quem sabe tem aqui? outra. Tem, Ni, vem pra cá fazer um tintim fazer aqui. um brinde com a gente. Mais fácil. Bravo, aí, saúde!